Salve, meus queridos, amados amigos e irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, do TikTok, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe. Agradeço cada um pelas mensagens, pelos coraçãozinhos, pelas mãos postas, pelo positivo e as mensagens enviadas, né? Sou grato a Deus pela vida de vocês. Sou grato a Deus por mais um dia de vida que Ele me deu. Desde já, vou deixar um abraço bem apertado a cada um de vocês. Aquele abraço cordial mesmo. E deixo a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo com vocês. Que Deus abençoe. Um ótimo dia. E vamos para mais um vídeo, né? Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia que você me concede para te falar do teu amor. Obrigado por um dia que você me concedeu para refletir a minha vida, Pai. Pai, obrigado por vida de cada pessoa que está junto comigo, Pai, nas redes sociais. Que as bênçãos do Senhor venham sobre cada um deles, Pai. Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade dos seus filhos. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser Deus na minha vida, na vida dos teus filhos, Pai. Obrigado pela família que o Senhor me deu, pelo alimento, pela noite de repouso. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser Deus santo nos espíritos nós pecadores. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, que temos entristecido o teu Espírito, Pai, pelas nossas falhas. Pai, fala conosco hoje no livro do Salmo 126, versículos 5 e 6. Fala também no livro da Gênesis, no capítulo 44. Não sei o que nós queremos ouvir, mas que o teu Espírito tenha a falar conosco, Pai. Precisamos ouvir e aprender mais e mais do Senhor, Pai. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, livro do Salmo 126 é um salmo muito conhecido também, né? Versículos 5 e 6 são os versículos grifados. Então nós vamos ver aqueles que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Esse trabalho que a gente faz, né, com lágrimas, gemendo, chorando, uma plantação, qualquer trabalho que nós fazemos, com lágrimas, cansado, nós semeamos com alegria, nosso salário vem com alegria, a nossa subsistência vem com alegria. Quando a gente semeia a palavra do Senhor, temos que falar também do reino de Deus. Quando a gente semeia a palavra do Senhor com perseguições, com afrontas, com maldições, sempre nós somos malditos, muitas vezes nós somos malditos pelas pessoas, e como quando ela dá fruto, nós voltamos com alegria. Quando você vê uma pessoa que você evangelizou, você deu o testemunho na frente dele, ele se entrega na vida a Jesus. É muito gratificante para nós, nosso trabalho, quando a gente ajuda uma pessoa, ela cresce, tudo isso são alegrias, né, que Deus põe no nosso coração. Nós semeamos, chorando, mas nós conseguimos a vitória dada por Deus. Quer ver as pessoas crescer ao nosso lado, a semente que nós plantamos, seja lá qual for a pessoa que a gente ajuda, seja na palavra de uma pessoa que se converte. A vida é dificultosa, a gente pensa até em desistir, mas quando a gente vê o fruto, a gente foi com certeza, mas volta com alegria, louvando ao Senhor. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Quando a gente vai gemendo, chorando, sofrendo, às vezes caindo, tropeçando, quando a gente vai semear essa semente, que é a palavra do Senhor, que é o nosso trabalho,
a gente volta alegre, colhendo os frutos. Quando a gente cria uma família, nesse tempo difícil, né? Que a gente vê o nosso filho crescer, prosperar, ver os netos chegando. A gente vê com o tempo de aflição, tempo difícil, mas a gente cega, a gente colhe com alegria. Os molhos são nossos netos, nossos filhos. Os molhos na vida espiritual são os dons que Deus dá. Quando a gente ora na pessoa vitória, Deus respondeu a nossa oração. A alegria que não está, né? São colheitas para nós. E essa colheita, tudo que nós passamos nessa terra, é quando nós recebemos nosso galardão junto com Deus. Então, essa é a palavra do Salmo, do 126, versículos 5 e 6. Então, agora para o livro da Gênesis, ainda estamos, José, lutando para trazer seu povo para o Egito, cumprir aquilo que o Senhor falou para Abraão e para Isaac e para Jacó, que eles iriam ser escravizados por uma nação, por Egito. José foi escravizado, preso, sofreu afronta, foi perseguido. Olha, nós vimos o Salmo 116. Olha que como foi difícil para esse homem, como ele chorou, né? Como ele sofreu, mas ele recebeu os frutos dele, foi governador. Amparou, salvou a família de Paulo, salvou o mundo da fome. Olha como encaixou esse versículo do Salmo. Assim foi José, assim é na minha vida, na tua vida. Agora José, depois que os irmãos voltam a segunda vez, ele conhece Benjamim, ele tem um plano para deter os irmãos dele, para conversar com ele, para olhar, ver se realmente ele estava sendo sincero, se ele não estava mentindo como era costume. Vamos ver esse plano de José, meu amigo. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento o saco dos varões, quanto puder levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, um copo de prata, porá na boca do saco do mais novo. Com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus homens. Saindo ele da cidade, e não se havendo ainda distanciado de José, ao que estava sobre a sua casa, levanta-se e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhe dirá: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo, por quem bem meu senhor, bebe meu senhor, e em que bem adivinha, ou adivinha pode ser medida, não é adivinha medida. Fizeste mal no que fizeste. E alcançou e falou-lhes a mesma palavra. E eles disseram: não, senhor meu, mas nós não faremos tal coisa. Projetei o teu servo fazer semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca do nosso saco, e tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro. Aquele com quem tiver o copo, seja escravo do meu senhor. Eles não sabiam que o copo foi colocado ou plantado, né, no saco, na boca do saco de Benjamim. Ali foi um astúcio para José se apresentar para os seus irmãos, mostrar que ele era o irmão dele. Ele fala para os irmãos, aí ele se apresenta aos irmãos. Ele vai, come já comeu, nós vimos ontem, né? Na mesa está com José, agora dorme de manhã.
despede eles, dá os mantimentos para casa, e José usa dessa astúcia. Era José provando seus irmãos a sinceridade, se houve mudança. E nós vimos isso aqui, a mudança, estamos vendo a partir do versículo 16, vê que Judá teve mudança em Judá. O versículo 15, disse José, que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como adivinha, pode ou medita? Agora, foi pronto, os rapazes voltaram. No versículo 16 ao 34, a humilde súplica de Judá. Judá mostra mudança quando ele fala para José que ele se deu como garantia com a vida de Benjamim, que deixasse ele como escravo. Judá querendo se sacrificar pelo seu irmão mais novo, se sacrificar para que o pai dele não viesse a morrer, para que ele não visse a morte do pai. Então já se viu a mudança de Judá. E através dessa mudança nós vamos ver que da tribo de José foi de Judá, de onde saiu o Messias. A gente vai encaixando, mano. Cada leitura a gente encaixa uma peça e se vê aonde, como que Deus age, como Deus trabalha. Nós vamos ver, estamos vendo que Deus dá semente, da prostituta, da mulher estrangeira, foi que saiu Jesus Cristo. Nós temos Raabe, lá de Jericó, e temos Ruth, a Moabita. As mudanças que Deus faz, o que Deus trabalhou e trabalha para fazer um vaso que não tem valor para um homem, uma pessoa que ninguém dá valor, tem valor. A Raabe não tinha valor. Ruth não tinha valor para o povo de Israel. Talvez também não tinha com o povo dela. Mas aquela pessoa, Deus mostra para nós que aquela pessoa pode não ter valor para ninguém, mas ela tem valor para o mundo. Fala, Evelyn. Assim, tá bom, como nós não temos valor, às vezes, para o mundo, até que um pouquinho quase. Não tem valor para o mundo não te dá valor, as pessoas que estão ao teu lado, teu parente não te dá valor. Mas lá em cima tem um que dá valor para você. Esse muda a nossa história. Como mudou também nós duas mulheres, vamos ver também a mudança na história da tribo de Judá, onde Deus preparou para trazer da tribo de Judá o Messias, da cidade de Belém. E nós às vezes não entendemos, nós queremos as coisas do nosso jeito, do nosso entendimento. Mas Deus fala que os pensamentos nossos não são os pensamentos dele. Ele vê além do que nós vemos, nós somos da terra e ele é de cima. Então, irmãos, é fácil de entender aqui. José, Deus dá sabedoria a José para ver como estava o coração do irmão dele. Se tinha realmente mudado até onde ele podia confiar nos irmãos. Pode ser que ele deixasse ele livre, e deixar ele na terra de Canaã e mandar o mantimento. Mas não, ele queria trazer o pai para junto dele. Ele queria entender. É Deus que trabalha no nosso coração para a gente ter sabedoria para fazer as coisas como convém fazer. Muitas vezes a gente pede coisas grandes ao Senhor, coisas que a gente não dá conta de administrar, mas Deus vai nos preparar para administrar e Deus não dá. Talvez você está na casa do Senhor e você pede coisas grandes, Deus sabe que lá na frente vai ser o tropeço para você vai cair. Então muitas vezes não dá, nós devemos ser gratos a Deus por isso. Ele podia enviar Rubem para o Egito,
por qualquer um dos irmãos de José, mas ele conhecia o coração daqueles homens. Ele sabia que eles podiam ficar por lá, eles podiam cair, ser idólatras, esquecer da família, esquecer o que Deus queria na vida dele. Podia, de qualquer maneira, ele conhecia o coração de José. Sabia que José era temente, era obediente. Pelas ações de José, Deus conhecia. Viu que era um homem diferente. Jovem ainda, né? Diferente. Que aquele podia confiar que ele não ia cair. E nós vamos vendo nas escolhas que tem na Bíblia, das pessoas da Bíblia. Foi tudo pessoas preparadas por Deus. E o que nós vemos? Muitos reis caíram. Eles subiram para reinar, mas caíram. É, naquilo que Deus deixou através de Moisés para ele não cair. Se misturou a semente santa com o povo de Canaã. Deus não queria, deixou de seguir a Deus para seguir a idolatria, sacrificou seus filhos ao povo. Deus viu essas coisas. Então todos esses caíram. Então às vezes você pensa, mas eu estou pedindo assim um carro, mas você está preparado para ter um carro, você sabe administrar? Talvez você não sabe. Meu irmão mais velho, é o mais velho da família. O sonho dele era ter um carro. Ele conseguiu 3 carros, 4 carros novos. Ele trabalha de vendedor. Mas eu sempre falo, né, esse tem que saber administrar. Carro não é só para andar. Hoje está maior dificuldade com carro. Mas ele não pôs na posição, não perguntou a Deus, não pediu a Deus. É aquilo eu vou fazer, vai e faz. Hoje ele está no maior sacrifício. O carro dele está com documentação atrasada, não é arrumado igual ele arrumava. Deus sabia mas ele quis, ele não perguntou a Deus, ele não fez. Eu caí também, eu tinha um carro muito bom, antigo, bom, aquele golzinho quadrado. Eu comprei, eu não era cristão ainda. E esse carro, onde eu ia, ele ia. Onde eu queria ir, viagem, fazer qualquer viagem, não dava defeito. Mas eu emprestei tanto, eu não soube administrar. Agora eu fui pedi um carro, Deus, eu não dou conta de administrar o que eu tinha. Aí eu vendi, porque eu fiquei desgostoso, porque só acabaram com o meu carro. Comprei o segundo, por falta do meu filho, ele cometeu uma barbeiragem, bateu o carro, eu tive que vender. Se eu não dou conta de administrar coisa pequena, como é que Deus vai me dar uma grande? Deus, as promessas de Deus cumpriu, muito cumpriu na minha vida. Mas eu não soube administrar. Às vezes a gente joga as bênçãos de Deus por falta de sabedoria, por causa do coração. Deus dá, Deus quer que a gente ajude as pessoas, mas está necessitando mesmo, a pessoa, você está ajudando, ela está disposta a mudar de vida, está disposta a você ajudar e ela porque e não cair mais. Ajudei pessoas que caíram, até chegou a me afundar. Então, Deus só dá, você tem que saber administrar. Hoje, a minha idade que eu cheguei, eu falo com o Senhor. O Senhor tive com a lição. Eu sei. Hoje eu vi o tanto que eu errei. E eu falo, se for da sua vontade, eu sei de novo. Agora eu aprendi a saber administrar. Mas Deus sabe. Meu coração sabe que eu sei mesmo. Já aprendi mesmo. Eu não adianta a gente pedir ao Senhor uma coisa que vai ser para nós um laço que a gente não vai saber administrar. As pessoas às vezes quer ter, mas não sabem administrar o que Deus dá. Não sabem administrar o seu suor, o seu dia a dia. José, Deus preparou José e sabia que estava pronto a administrar um reino.
administrar um país. Ele foi preparado por Deus. Ele viu que o José estava preparado em tudo, ele passou em todas as provas. Ele foi assediado, a mulher do capitão do faraó foi, ele fugiu. Ele passou na prisão, foi açoitado. O que mandava fazer, ele fazia. Estava preparado para administrar a casa do seu senhor, lá, do capitão do faraó, sobre administrar a prisão. Então, ele estava preparado, se preparou. Deus falou, então, ele está pronto para governar o país. E Deus toca no coração do faraó, da interpretação de um sonho do faraó, lá José, e ele é governador. E ele se preparou para isso. Davi, todos os homens se prepararam, pediram sabedoria a Deus, Salomão, que Deus deu, e ele se prepararam para administrar uma nação. E nós estamos preparados para administrar nossa casa. Então aqui José, ele faz um teste, uma prova com seus irmãos, e ele vê que eles estão preparados para saber que ele era o irmão deles, foi vendido escravo. Que eles estão preparados para trazer seus pais e para vir morar com ele, para colocar num lugar bom no Egito, não era um lugar qualquer. Eles eram governador, não queria colocar seu pai, sua família num lugar qualquer. Tudo é preparação de Deus. Essa é a mensagem do Salmo. E eles, 44, Deus está nos preparando para esse mundo, meus irmãos. Amanhã nós não morreremos ele, mas nós vamos chegar lá de novo. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um vídeo, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua presença. Pai, eu coloco teus filhos, tuas filhas, juntamente com a minha vida, minha família, nosso ministério nas tuas mãos, Pai. O Senhor sabe as lutas, a necessidade de cada um de nós, Pai. Peço ao Senhor, Pai, que acorde teu filho, tua filha, supra a necessidade dele, Pai. Seja qual for a necessidade do Senhor, do ouro da prata, o Senhor Rei dos Reis, Senhor do Senhor, nosso advogado, nosso general de guerra. Abençoa, guarda, protege teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Te amo, eu também te amo. Fica na paz, São Salvador e Cristo. Uma ótima terça-feira. Um abraço, irmãos.